Psicologia, experiência dos sentidos materiais, a psicologia caminho da verdade, no estudo das desordens mentais, psicanálises, associações de ideias, opiniões opostas, sede da inteligência, o sonho, vocação, loucura, alucinação, influência dos pensamentos bons ou maus. Psicologia. 42. Como poderemos compreender, pelo Espiritismo, o preceito da psicologia que afirma a experiência dos nossos 5 sentidos como todo fundamento de nossa vida mental? O Espiritismo esclarece que o homem é senhor de um patrimônio mais vasto consolidado nas suas experiências de outras vidas, provando que o legítimo fundamento da vida mental não reside de maneira absoluta na constituição dos sentidos corporais, mas também nas recordações latentes do pretérito, das quais os fenômenos da inteligência prematura na Terra são testemunhos mais eloquentes. Nós temos, então, várias condições que mostram para nós que a inteligência nossa ela está muito além do cérebro. Portanto, tem crianças em tenra idade que têm um pensamento tal qual de um adulto. E não tem como falar que uma excrescência do cérebro vai produzir a inteligência para trazer à tona conhecimento que a pessoa não tem condições de ter pela idade dela. Então, tem muitas situações que levam as pessoas a pensar, só não quer aceitar a reencarnação quem não quer. 43. Estabelecendo a psicologia do mundo como sede da memória, do julgamento, da imaginação, as partes do cérebro humano, cujas funções não são ainda devidamente conhecidas pela ciência, retarda a solução de um problema que só pode ser satisfeito pelos conhecimentos espiritistas? Nem é da doutrina espírita, conhecimento espiritista geral. Distantes das cogitações de ordem divina, a psicologia terrestre efetua essa procrastinação até que consiga atingir o profundo estuário da verdade integral. E todas as vezes que a gente vai falar sobre isso, vidas passadas, inteligências que a criança já nasce com ela, e todos os fatores inerentes a essas qualidades, nós temos que parar para pensar e refletir como devemos encarar essa psicologia, como devemos encarar as verdades psicológicas de cada um. Então, a vida nos traz reflexões importantes para que a gente possa compreender essa grandeza. Não adianta procrastinar, ficar esperando algo muito especial acontecer para saber e procurar entender que o cerne da inteligência, das reações emocionais e psicológicas do homem está na alma e não no corpo físico. 44. Poderá a psicologia chegar a uma solução cabal do problema das desordens mentais denominadas anormalidades psicológicas? Movimentando tão somente os materiais da ciência humana, a psicologia não atingirá esse desiderato, conservando-se no terreno das definições e dos estudos distantes da causa. Os conhecimentos do mundo, porém, caminham para a evolução dessa ciência à luz do Espiritismo, quando, então, seus investigadores poderão alcançar as soluções precisas. Para alcançarmos essas soluções, precisamos, então, da luz do Espiritismo. Porque o Espiritismo vai mostrar para a gente a reencarnação, a interferência dos espíritos, as interferências mentais de um sobre o outro, e assim sucessivamente ao longo de uma infinidade de fatores, de ações, de situações que vão vindo para nós para trazer as condições necessárias do nosso aprendizado, as condições necessárias ao nosso entendimento dessas verdades transcendentes da vida. 45. A psicanálise freudiana, valorizando os poderes desconhecidos do nosso aparelhamento mental, representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo? Essas escolas do mundo constituem sempre grandes tentativas para a aquisição das profundas verdades espirituais, mas os seus mestres, com raras exceções, se perdem na vaidade dos títulos acadêmicos ou nas falsas apreciações dos valores convencionais. Essas apreciações dos valores convencionais faz com que muitas pessoas se afastam dos conceitos espiritualizantes, espiritualistas e espiritualizados. E somente nos espiritualizando, vamos construir
as bases sagradas do nosso desenvolvimento superior, as bases sagradas da nossa interação superior. Todos nós temos que procurar caminhar passo a passo o nosso processo evolutivo e, dentre eles, a aquisição de conhecimentos espirituais. Enquanto que uma pequena fração dos chamados cientistas são ateus e criam um problema muito grande para os religiosos, porque muitos religiosos acabam cedendo às investidas dos ateus naquilo que muitas das vezes para nós já seria cabal, já teria um grande aspecto e retrospecto de entendimento daquela realidade transcendente e espiritualizante da vida. Os preconceitos científicos, por enquanto, impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e do espiritismo, e principalmente por parte daqueles que são ateus ou daqueles que são agregados a outras religiões, às vezes nem as seguem intensamente, mas por serem agregados a elas, querem manter aqueles conceitos, manter aquele conjunto de ideias afastado da possibilidade da comunicação de um espírito, da influência de um espírito e das reencarnações das vidas passadas. Os processos da primeira falam da parte desconhecida do mundo mental, a que chamam de subconsciente, sem definir essa cripta misteriosa da personalidade humana, examinando-a apenas na classificação pomposa das palavras. E o subconsciente é um conjunto de dados, é um banco de dados, é um HD que nós temos de outras vidas. E além dessa aqui, fatos que passam desapercebidos no nosso dia a dia, mas que lá na frente vão trazer para nós algumas complicações, algumas interações mais delicadas e complexas. É necessário, então, começarmos a pensar de forma mais construtiva, mais objetiva, por os fatores que nós precisamos de entender nessa transcendência da vida. Entretanto, somente à luz do Espiritismo poderão os métodos psicológicos aprender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é um reservatório profundo das experiências do passado em existências múltiplas da criatura. Arquivo maravilhoso em todas as conquistas do pretérito são depositadas em energias potenciais, de modo a ressurgirem no momento oportuno. O Espiritismo traz para nós, então, essas questões que a psicologia vai estudando, que a gente poder entender que nessa zona oculta, que é a parte psicológica dos seres humanos, aquela parte do subconsciente, nós temos então que ter dessa esfera psíquica o entendimento que ali tem um reservatório de vastas experiências do passado e dentro de essas múltiplas existências que a criatura vai armazenando todas aquelas conquistas. E essas conquistas, em um dado momento, podem ressurgir para serem trabalhadas, para serem reestruturadas. Por isso a importância de nós nos evangelizarmos. Mas estudar o Evangelho e sentir o Evangelho, principalmente nos aspectos mais técnicos, quando se trata do perdão, de relevar determinadas circunstâncias e situação para fazermos-nos melhores, para procurarmos construir um mundo de luz e de paz na nossa caminhada, na nossa vivência e estabelecermos métodos, metas e padrões de elevação, de aperfeiçoamento e de crescimento para nós como espíritos imortais. 46. Como poderemos compreender os chamados complexos ou associações de ideias no fenômeno mental? Sabemos que as associações de ideias não têm causa nas células nervosas, constituindo antes ações espontâneas do espírito dentro do vasto mecanismo circunstancial. Ações essas oriundas do seu esforço incessantes, projetadas através do cérebro mental, que não é mais que um instrumento passivo. O cérebro, então, é um instrumento passivo das ações, das reações humanas, daquilo que nós lidamos com ele, e precisamos, então, começar a compreender mais esse cérebro, que é apenas um transdutor. Veja bem, você tem no computador a memória, você tem o processador, você tem a memória RAM, a memória maior que o HD, mais a memória RAM, mais o processador. E tem todos aqueles periféricos que estão ali, placa-mãe, placa de vídeo, tudo mais. Só vai funcionar se o programa for condizente. Então,
no processo dos traumas, dessas associações de ideias mais estranhas, o programa sofreu a interferência de, entre aspas, um vírus que ele não está funcionando tão bem como deveria. Então, essas associações de ideias, essas outras coisas, vêm navegando e contornando, danificando a máquina e prejudicando o funcionamento do instrumento. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com o tipo de vírus que a gente deixa entrar na nossa mente para nos mantermos sanos, caminhando com segurança dentro desse processo de melhoria e de evolução. 47. Porque, relativamente ao estudo dos processos mentais, se encontram divididos no campo da opinião os psicologistas do mundo. Os psicologistas humanos, que se encontram ainda distantes das verdades espirituais, dividem-se tão só pelas manifestações da personalismo dentro de suas escolas, mesmo porque, analisando apenas os efeitos, não investigam as causas, perdendo-se na complicação das nomenclaturas científicas sem uma definição séria e simples do processo mental, onde se sobrelevam as profundas realidades do espírito. Se a gente não levar em conta essa realidade do espírito, com seus traumas, com seus conflitos, com as suas dores íntimas, não vamos entender a sublimidade da obra espírita, a sublimidade dos ensinamentos espíritas. Por isso, é de grande importância para nós começarmos a fazer uma grande reflexão sobre como temos agido, como temos interagido com as situações. Somente procurando estabelecer essa meta, esse padrão, este ponto superior de entendimento, nós vamos conseguir alcançar as metas necessárias para o nosso processo de evolução e de aperfeiçoamento. O cerne do problema está no espírito, na consciência. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Enquanto nós deixarmos a nossa consciência pervagando por situações adversas, estaremos construindo situações inconsequentes, inconscientes para as realizações sublimes de um amanhã. E as complicações científicas, as nomenclaturas científicas complicadas, muitas das vezes não explicam. E se usássemos os termos mais simples que a doutrina espírita normalmente usa, seria facilmente entendível, facilmente perceptível todo aquele conjunto de fatores de situações. 48. O Espiritismo esclarecerá a psicologia quanto ao problema da sede da inteligência? Somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas no espírito mortal. Portanto, a gente vê os mais diferentes índices de inteligência entre as crianças, entre o adulto, entre as pessoas e até entre os animais. A inteligência é resultado de um conjunto de fatores muito mais transcendentes que nos levam a estar em condições de muito mais aperfeiçoamento para o nosso amanhã de luz, para o nosso amanhã de bênçãos. Como devemos conceituar o sonho? Na maioria das vezes, o sonho constitui a atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia. Quanto as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Então, a maioria dos sonhos das pessoas, a grande maioria, são correspondentes às tensões de cada dia que repercutem em realizações teóricas daquele sonho durante a noite. A gente tem aquela sensação de conforto de que resolveu o problema. Mas, nem tanto assim, não tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas traz para nós o quê? Uma sensação de alívio. Aquele problema é resolvível, se não é resolvível, a gente vai aceitar, até porque, na maioria das vezes, quando estamos sintonizados com os nossos protetores, eles nos dão um alento para a solução daquela situação. Em determinada circunstância, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da Terra, quando, então, se poderá verificar a comunicação intervivos e, quando possível, as visões proféticas. Fatos esses
sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores, e quando encarnado, em temporária liberdade, pode receber a palavra e a influência direta de seus amigos e orientadores do plano invisível. Nesses momentos, o espírito então vai passar por várias informações, várias instruções. Tem aqueles momentos proféticos, mas tem aqueles de intercâmbio, quando você vai para estudar, aprender, ver o futuro, e tem aquele também de você recordar o passado, que você acorda mais confuso do que esclarecido, porque as cenas são truncadas, como se fosse um trailer cheio de pedacinho, que a gente fica doido para lembrar o filme inteiro e só passa para nós aqueles trailerzinhos daqueles pedaços de filme. Então, nós temos que prestar atenção nesses detalhes, procurar ver outros ângulos da experiência de vida, outros ângulos que a gente possa ter como mais palpável para a nossa existência, e assim a gente vai caminhando, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai procurar se melhorar. Entendendo os sonhos como uma instrução. Mas se está te perturbando, esquece ele. André Luiz, no Conduta Espírita, fala: o sonho tem lá seus pontos para refletir, mas não para confundir. E no livro Iniciação à Viagem Astral, você vai ter uma vasta literatura de mais de 400 páginas explicando os sonhos. 50. A vocação é uma lembrança das existências passadas? A vocação é o impulso natural oriundo da repetição de análogas experiências através de muitas vidas. Suas características, nas disposições infantis, são o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Então, nós temos certas vocações que representam aquilo que nós vivenciamos e aprendemos ao longo da vida passada, ou que treinamos para exercer no plano espiritual essa vocação que a gente tem aqui. Então, tem duas situações. Aqui você trouxe de várias vidas e aquela que você treinou no plano espiritual para exercer aqui na Terra. 51. A loucura é sempre uma prova? O desequilíbrio mental é sempre uma provação difícil e dolorosa. Essa realidade, contudo, podendo representar o resgate de uma dívida do pretérito escabroso e desconhecido, pode igualmente constituir uma resultante da imprevidência de hoje, no presente que passa, fazendo necessária, acima de todas as exortações, aquela que recomenda a oração e a vigilância. Aí, ele deixou bem claro aqui que alguma imprevidência de hoje pode nos trazer problemas sérios para amanhã. E uma delas é adquirir sífilis, contaminação por mercúrio e por alumínio. Então, a sífilis, ou a contaminação por mercúrio ou por alumínio, vai fazer você entrar num processo de loucurização, podendo aí chegar a estados mais graves. O flúor também. 52. A alucinação é fenômeno do cérebro ou do espírito? A alucinação é sempre um fenômeno intrinsecamente espiritual, mas pode nascer de perturbações estritamente orgânicas que se façam reflexas no aparelho sensorial, viciando o instrumento dos sentidos por onde o espírito se manifesta. Então, algumas situações da alucinação são alguns espíritos que vão infligindo determinadas ideias que vai criando aquela perturbação por condições reflexas. Mas pode ser devido a algum problema orgânico também. Algumas substâncias que intoxicam a pessoa podem ter alucinação. Excesso de mel de abelha, excesso de veneno de abelha. A pessoa tem alucinação de que está sendo traído e vê até a pessoa que está traindo ele. É incrível, ou ele ou ela. Então tem vários processos de alucinação que traz para a pessoa determinado distúrbio bem complicado. E a outra, suprimir muitos problemas de garganta, leva a pessoa também a ter alucinações, depressão, pressão alta, problemas cardiovasculares, cardiorrenais e assim por diante. 53. Os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidas? Os corações que oram e vigiam, realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Então, se você está levando uma vida correta, tem o hábito da oração, procura sempre manter-se sintonizado com as forças do bem,
pelos mais variados, pelos mais diferentes padrões existenciais, aí você vai estar crescendo, você está se aperfeiçoando, você está se melhorando. Mas, por outro lado, as coisas se complicam se você não tem esse hábito. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam os seus objetivos, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor em todas as suas divinas manifestações. Os de natureza inferior podem afetar o seu objetivo em identidade de circunstâncias, quando a criatura se faz credora desses choques dolorosos na justiça das compensações. Aí o Emmanuel traz para a gente que você vai ser vítima de um mau pensamento se você estiver com as portas abertas para esse mau pensamento e tiver que passar por essas situações de compensação. Mas também tem um outro detalhe. Se você emite os maus pensamentos para alguém, quem emitir para você, você vai receber. Na mesma intensidade. Além do que, ao você gerar os maus pensamentos, ele passa primeiro por onde? Por você. Você está gerando, essa energia está circulando no seu perispírito e sendo emitida. Vem para você para que você possa passar por todas aquelas situações, por todas aquelas condições de interagir e sofrer as consequências de um ato, de uma situação e assim por diante, de um conjunto de fatores que vão interferir negativamente na sua vida. Sobre todos os efeitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina que opera a execução desses desígnios de equidade com a misericórdia e a sabedoria. Então, você pode receber uma influência negativa, pode receber uma influência também positiva, mas sempre tem a ação dos bons espíritos para te proteger se você faz jus a essa proteção. Mas não queiram ser vítima das energias deletérias de alguém e também não queira ser móvel de emitir energia deletéria para alguém. O ponto de equilíbrio é fundamental para todos nós.